Desligou sozinho? Acho que está sem memória. Vamos ver. Todos os canais e todas as... qualquer coisa ali, ou até mesmo o culto, o púlpito, tudo acaba ficando repetitivo. Estou controlando aqui os minutos porque acho que vai cair de novo. Acho que eu tenho que esvaziar a memória. São repetitivos, então esse vai ser um vídeo repetitivo, né? Escatologia pessoal. A gente só tem uma vida, né? Essa questão, já faz 2000 anos que Jesus prometeu. Já falei isso aqui, não serve para nada. Essa afirmação não serve para absolutamente nada. A gente só vive uma vida e só vive uns 70, 80, 90 anos na melhor das hipóteses. Então, assim, a escatologia é pessoal. Espero que tenha sido uma notificação que atrapalhou o vídeo, né? A escatologia é pessoal. E desde que Jesus fez a sua obra, né, exerceu o seu mandato, cumpriu a sua missão, é dado um certo tempo para a humanidade, né? Então, individualmente, cada um prova da escatologia apocalíptica do Novo Testamento, né? Desde o dia que Jesus foi crucificado, ou quando ele retorna, né, e se manifesta fisicamente, e até a sua ascensão, né? Todas as vezes que, a partir dessa data, todo mundo está vivendo um apocalipse, né? Já existia, assim, pensa bem, no tempo de Jesus já existia uma tensão muito forte, uma tensão escatológica muito forte. Não é à toa que os debates sobre seu trabalho messiânico foi colocado em relevância ou em discussão ou rejeitado. Por quê? Porque existia a tensão de Roma, existia a ameaça de Roma, existia uma ameaça de destruição do templo, estava presente, estava na atmosfera, no ar que se respirava naquele local. O sacrifício já estava tendo problema, que dirá fazer hoje os sacrifícios de bois, né? Mas já estava enfrentando dificuldades. Jesus, eu falo e vou repetir aqui, Jesus salvou a Torá, né? Jesus salvou a Torá. No mínimo, ele salvou a Torá, né? Se eu não quiser acreditar em mais nada, ele salvou a Torá. E ele resolveu essa conta, ele fechou essa conta, fez uma proposição de um sacrifício humano, né? Se entregou, né? Mostrou o caminho é o caminho do sacrifício, e a partir disso ele inaugura o quê? A escatologia pessoal, né? Deixou de ser uma escatologia de nação para ser uma escatologia de pessoas, de qualquer pessoa, inclusive Goim, né? Inclusive os gentios, inclusive nós. E todo mundo, mais ou menos, experimenta os anticristos, porque ele falou, os anticristos já estão com vocês, já estão no meio de vós, né? Os que negam Cristo já estão no meio de vós. Por quê? Porque houve a manifestação de Cristo, ou você aceita ou você nega, ou você é cristão ou você é anticristão, né? E aí como a gente tem várias gradações, né? Nem tudo é preto, nem tudo é branco, né? São tons de cinzas. Você tem tons de cinzas de escatologias pessoais. Você tem tons de cinzas de anticristos ao qual você tem que enfrentar, né? Pequenos tiranos, pequenos anticristos, né? Quanto mais você se coloca à luz, né? Mais você confronta as trevas. E há quem seja pego nas trevas, esteja nas trevas, confrontando os justos, né? Então, assim,
E essa talvez, porque alguns versículos para mim são bastante difíceis. Um é aquele do servo infiel que escondeu o talento, né? As parábolas dos talentos. É difícil para mim. Uma hora eu faço talvez um resuminho de todas que são difíceis para mim. E essa também das 10 virgens, para mim é um pouquinho complicado. Já vi várias interpretações tal, e não bate. E nem eu estou propondo uma que resolva essa conta. Mas esse estado de permanência em que você tem uma porcentagem, né, 50%, né, das escolhidas, né, ou seja, daqueles, no nosso caso aqui, no nosso recorte pré-existencial, daquelas pessoas que foram arrastadas inconscientemente, ou foram arrastadas, se deixaram levar, mas não foram intencionalmente más contra Deus, não atuaram deliberadamente na rebelião contra Deus. Talvez estariam destinadas a serem salvas e 50% delas ali, eu não sei se ali está falando de salvação especificamente, está falando de sofrimento, está falando de arrebatamento, nem vou entrar nesse mérito, porque para mim já é um texto difícil, tá? Já é um texto complicado. Alguns textos que são complicados para outras pessoas, para mim não me leva a nenhuma preocupação ou dúvida, mas esse sim. Então, se a gente encarar que há uma escatologia pessoal, então a manifestação da escatologia universal, né, ou seja, do mundo inteiro, que a gente não tem data, ou são 2000 anos e Jesus não voltou, tal, fica em segundo plano, pelo menos nessa abordagem. Não importa se você está vivendo os tempos finais ou não está vivendo os tempos finais. A hora que só Deus sabe, nem Jesus sabe. O importante é como você se comporta na tua escatologia pessoal. O cristianismo, então, entre outras coisas, ética, coragem, compaixão, é também um estado de vigilância e de posição contra anticristos. Todos os anticristos, né? Se o colega, o vizinho, não sei o que, ele é alguém que em termos de escala, mais anticristo do que a gente, né? A gente teria que combater ele e ser combatido pelos aqueles que são mais cristãos do que nós, né? Então, todo mundo teria uma porcentagem de negação de Cristo em algum meio, nos atos, nos pensamentos, não sei o quê. Todo mundo teria. E a gente estaria sempre combatendo o bom combate, né? Confrontando aqueles que são mais anticristãos do que nós e sendo combatidos no bom sentido, exortados, como a Bíblia fala, por aqueles que são mais cristãos do que nós, né? Então, posso entender, né? Ou pelo menos posso dar margem a entender que as 10 virgens são uma condição, sobretudo, de escatologia pessoal, não necessariamente de igrejas, mas de pessoas mesmo, de pessoas que foram convidadas para sair. E ali, ao fechar a porta, significou o quê? Que não subiu no arrebatamento, não foi chamada, ou não passou pelo julgamento. Ali tem um sentido de preparação, de estar preparado, de estar exercendo os dons, a unção, né? O azeite que mantém a nossa chama de Cristo viva, ativa, né? Para um evento que talvez não seja, ele é escatológico por natureza, claro, mas não seja relacionado com qualquer outra etapa escatológica relatada em outros pontos da Bíblia, né? Então é um momento específico, sugere uma questão de tribulação, né? Sugere uma questão de salvação, né? Então as que não entraram, não quer dizer necessariamente que, apesar do texto ser bastante
enfático nisso, né? Que ali o texto sugere que você tanto é privado de uma situação de estar na noite sem o seu noivo, né? Quanto de salvação, de completude do casamento, que aí seria a salvação. Completude do casamento seria a salvação e, e não haveria, então. Então, assim, o texto parece sugerir duas coisas, né? Uma tribulação e a perda da salvação. Não sei. Pode ser que sim, muito provavelmente sim, mas eu ainda não estou convencido. Então, estar preparado é viver a escatologia pessoal, independente, porque com a morte não necessariamente, apesar de falar que com a morte vem o juízo, não necessariamente resolve os problemas de união com Cristo, né? Você vai ter um hiato aí, porque o Apocalipse vai falar dos mártires que estão sobre o trono. Um minutinho só.